Smart Data Talks, o podcast mais data-driven que você já ouviu. Embarque no nosso foguete de ideias para transformar dados em inteligência. Um bom planejamento é o pilar de um projeto bem-sucedido. Isso todo mundo já escutou. Mas você consegue imaginar quanto tempo e dinheiro as empresas podem economizar ao se planejar com o apoio da tecnologia? Instituições grandes ou pequenas estão mergulhando em um mundo cada vez mais digital. Nesse contexto, as áreas de tecnologia ganham mais protagonismo, justamente porque elas podem impulsionar os negócios. E agora, hoje, mais do que a gente falar sobre o papel de TI nas empresas, a ideia é que a gente fale também sobre o papel dos gerentes de projeto de tecnologia na hora de lidar com inúmeros desafios, como, por exemplo, brigas de ego, processos, erros, mudanças de planos e no que mais a Lady Murphy puder atuar, não é mesmo? Então, para fazer cair por terra aquela ideia de casa de ferreiro, espeto de pau, a gente trouxe aqui 2 convidados de casa. São 2 Zuckerbergs e eu, Yasmin Gaston, especialista de conteúdo, vou apresentar eles para vocês. Nossa primeira convidada é uma profissional com mais de 21 anos de experiência, tá bom? Muito dedicados ao setor hoteleiro. E não tem um cantinho de hotel que ela não tenha desbravado quando o assunto é gestão, tecnologia e atendimento ao cliente. Ela vai da recepção à contabilidade hoteleira, planejando melhores práticas e entendendo o valor da tecnologia para levar sucesso aos negócios do setor. Ela é sinônimo de um largo sorriso no rosto que garante aquele relacionamento com o cliente. É gerente de projetos da Zoom. Já o nosso segundo convidado, não menos importante, tem mais de 28 anos de experiência de mercado, é engenheiro, gerente de projetos e fera em desenvolvimento de produtos e formação de times multidisciplinares e ágeis de alto desempenho. Ele é apaixonado por ciclismo e é didático em pessoa na hora de traduzir o potencial das tecnologias. Ele é mestre em Scrum, agilista, além de um entusiasta das ciências de dados. Podem entrar meus convidados Carla Ramos e Lúcio Matias. Uhul! Opa, aí sim! Gostou da descrição, né, Carlinha? Amém! Tá vendo, gente? Eu não menti que eu não falei sobre o sorriso da Carla. Não, nem eu. É o meu cartão de visita, meu cartão de entrada aqui. É Sorriso. É isso. Gente, a gente tá em casa, né? É ótimo falar com o pessoal da Zoom. É sempre bom, adoro quando eu trago convidados internos também na empresa. Acho que hoje vai ser um papo muito interessante pra gente entender mais do que todos os perrengues possíveis e histórias de sucesso de vocês, mas também a gente conseguir desmistificar algumas travas, algumas coisas que devem ter na cabeça de todo mundo que é gerente de projeto, seja há muito ou há pouco tempo, porque com o pace, vamos colocar assim, né, o ritmo das tecnologias, realmente a gente tem que estar sempre se atualizando. Então acho que é um podcast para qualquer nível, um episódio para qualquer nível de profissional, de qualquer idade ou setor, desde que o assunto seja se atualizar em termos tecnológicos. A descrição desse episódio, ela vai contar com os LinkedIns dos nossos convidados, para vocês poderem seguir eles e conhecer mais sobre o trabalho de cada um. E também as dicas que eles vão dar no final do episódio vão estar por lá. Esse é o nosso segundo videocast, a gente começou esse projeto aí no início do ano. Então, por favor, sigam a gente se vocês estiverem assistindo pelo canal do YouTube. E se estiverem pelo Spotify ou pelo Google Podcast, vamos lá dar aquela estrelinha, tá bom? Por favor, não vai cair a mão de ninguém. Vamos comentar. Vamos lá comentar com a nossa vaca magra. Bom, eu sei que para alcançar resultados em um meio tão competitivo como esse da tecnologia, tem muitas empresas que acabam buscando a gestão de projetos de TI e querem profissionais capacitados para lidar com profissionais de tantas, como é que eu posso dizer assim, tão multidisciplinares, a gente de várias áreas diferentes, acaba caindo na área de tecnologia para resolver problemões de gigantes, de grandes empresas ou até de startups ousadas. Mas não tem como a gente garantir que vai ser fácil gerenciar um projeto em meio à indústria 4.0, a evolução das redes sociais e outras tecnologias emergentes. Então, mesmo vocês que são profissionais experientes, enfrentam diversas dificuldades nesse trajeto. Se a gente pudesse pensar aqui, talvez nos principais desafios de gestão de um projeto de TI, como que vocês buscam alinhar as necessidades do negócio à estrutura do setor?
Comecei com pergunta fácil, tá? É, só pergunta fácil. Cuida, tranquila, né? Você faz uma coisa leve. Olha, você manda. O gerenciamento de projeto é uma coisa até interessante. Estava até conversando mais cedo com a Carlinha sobre essa questão, né? A gente já está há bastante tempo na estrada, então a gente pegou outras épocas também do gerenciamento de projeto, né? A gente é da época pré-desenvolvimento ágil, a gente é da época ainda do desenvolvimento em cascata, né? Aquele projeto que você começava, especificava tudo, fazia a especificação de caso de uso, desenhava o projeto, começava a desenvolver e entregava o projeto para o cliente 1 ano na frente. E aí, quando o cliente recebia o projeto pela primeira vez para começar a validar, é isso que eu quero, não. Já mudou a legislação, a tecnologia que eu preciso agora é outra, mudou minha regra de negócio, o meu negócio mudou. Então, uma das maiores dificuldades para você poder gerenciar projetos, principalmente na área de TI, que é uma área rápida, é você também ser rápido. E o desenvolvimento ágil, quando ele chegou aqui no Brasil, pouco tempo depois de ser colocado aí no mundo afora, ele trouxe essa ferramenta importante ali de gestão para dentro da área também de TI. E a gente começou a ter condições de acompanhar o movimento das empresas, acompanhar a mudança rápida de mercado, acompanhar essa necessidade dessa agilidade que a gente precisa hoje. Então imagina hoje uma startup, a Zux é uma startup aí de coração, e a gente vê que ela tem uma velocidade de mudança muito grande. A gente costuma brincar em gerenciamento de projeto que a gente anda de jet ski o tempo inteiro. Então você faz as curvas muito rápido, tem que mudar muito rápido de direção. Maravilhoso. Grandes desafios nossos é justamente acompanhar essas mudanças e poder não tirar, isso é uma coisa importante, né? Porque gerenciar projetos é gerenciar pessoas. Como é que você muda de direção tão rápido o tempo todo e não desmotiva as pessoas a entregar aquele projeto? Então tem algumas estratégias que a gente pode considerar utilizar dentro de uma empresa para poder levar ela no caminho que ela precisa, né? Um dos primeiros pontos que eu colocaria seria compreender de fato a necessidade do negócio. Principalmente quando a gente olha muito para produto, a gente tem uma tendência a fazer o produto, começa a se envolver com o produto e começa a querer entregar um produto. Mas uma pergunta que nunca pode sair da cabeça, tanto de um gerente de projeto, um product owner, quem estiver envolvido no processo, qual é o objetivo da empresa, qual é a necessidade do meu negócio? Esse produto, por melhor que ele seja, está aderente à minha necessidade de negócio? Acho que esse é um dos pontos que eu colocaria que seria, assim, dos mais relevantes. Pegando um gancho aí no que você está falando, é importante que a gente entenda qual a necessidade do nosso cliente e principalmente a necessidade da nossa empresa, porque nem sempre, como o Lúcio falou, por melhor que o produto seja, eu posso estar trazendo ele para dentro da minha companhia e, no final das contas, assim, eu posso fazer uma entrega que lá no final eu posso parar e ver assim, caraca, o que é isso que eu estou fazendo, né? Será que, de fato, isso eu consegui entender se isso era só bom para o meu cliente e também não é bom para mim? Então, assim, é muito importante que a gente entenda, a gente compreenda, né, essa necessidade do negócio, tanto dentro quanto fora. Um ponto importante também, que acho que é uma habilidade que os gerentes de projetos, principalmente da área de TI, tem que desenvolver, é essa capacidade de lidar com novas tecnologias, né? A gente está num meio que a tecnologia ela muda muito rápido, ela é muito efervescente, ela cada dia surge uma coisa nova, né? A gente está aqui conversando agora, um dos assuntos aí que está borbulhando mais aí no mercado, todo mundo está falando do ChatGPT, como se fosse uma tecnologia que surgiu agora. Então, assim, a gente está na versão 4 do GPT, quer dizer, onde nós estávamos quando tinha a 1 e a 2? Isso já está rolando há um tempo. Inteligência artificial, machine learning não é nada de agora, é coisa de muitas décadas atrás, quando se começou a estudar. Mas em determinados momentos a tecnologia chega e ela balança as estruturas, as pessoas querem ver isso nos produtos, querem ver isso nas soluções, e o gerente de projeto tem que ser hábil para lidar com essas complexidades tecnológicas que vão surgir com o tempo. Olhar o que faz sentido para dentro do projeto, o que vai fazer o produto ganhar de fato valor e o que é apenas um buzz ali momentâneo que pode gerar algum tipo de interferência, digamos assim, no andamento dos produtos. Então é importante a gente estar ligado e aproveitar as tecnologias sempre a nosso favor. E nesse sentido, um outro ponto muito importante que eu vejo é a capacidade, que isso é uma característica que o gerente de projeto tem que ter, de lidar, de gerenciar essas expectativas dos stakeholders que estão ao redor do projeto ali. Então, tanto olhando para dentro, olhando o cliente fora, o usuário final, o CEO da empresa, o pessoal da área financeira, da área de planejamento, você tem que estar gerenciando essa expectativa geral ali com todo mundo, né?
Na base disso está a questão da gestão da equipe, que eu acho que é um ponto muito importante também, porque sem a equipe estar motivada, principalmente quando você pivota muito os projetos ou pivota muito o produto, você acaba desmotivando o time se eles não entenderem exatamente para onde a gente está indo. Então, andar de jet ski é bom, todo mundo se diverte, mas ninguém gosta de cair de jet ski. Então, o grande desafio nosso é pilotar o jet ski, manter a equipe junta, coesa, o tempo todo, entendendo as necessidades de mudança. Como eu falei lá no início, né, uma das grandes vantagens do desenvolvimento ágil em relação ao desenvolvimento em cascata, que era o que acontecia há 28 anos atrás, aí, quando eu comecei, é justamente a possibilidade de você acompanhar, de você ver o projeto entregando valor em curto prazo e poder modificar ele o tempo todo. Então, essa habilidade de lidar com mudanças, lidar com imprevistos, ela faz parte do dia a dia ali do gerente de projetos. E até assim, falando em mudança, né? Porque assim, às vezes as mudanças trazem medo, né? E Aí é browser sempre, né, Carla? sim, sempre. Então, assim, essa como o Lúcio falou, trazer para dentro da equipe, trazer isso, né? Porque assim, os nossos stakeholders estão esperando pelo resultado. Então, assim, é saber trabalhar a mudança, é saber mostrar de fato que a gente, olha, isso aqui tem uma necessidade, isso aqui é importante para a companhia, isso aqui é importante para todos. Não só para o meu olho, como gerente de projeto, como pegando um projeto novo e trazendo aqui para dentro. Né, só para poder agregar valor dentro da minha companhia, mas não, isso assim, que às vezes, não, mas espera aí, essa tecnologia acabou de aparecer, mas por que a gente tem que trocar? Não, calma aí, vamos lá, vamos arrumar a casa, vamos lá, vamos fazer assim, vamos com calma, vamos entender o que a gente precisa fazer para a gente entregar e com carinho a gente apresenta e as pessoas compram a ideia e vamos fazer fluir o projeto. E tem uma questão importante. Desculpa, Yasmin. É que tem uma questão importante nessa questão de. Pois é, vai eu. Nessa questão da tecnologia, tem um ponto muito importante que a gente precisa, principalmente, nós somos uma empresa de tecnologia e somos uma empresa inovadora. A Zoox é uma empresa inovadora. Inovação está no sangue da Zoox. E inovação significa, eu vou chutar 10 bolas e talvez acerte uma no gol. Então, muitas bolas vão ser trabalhadas, vão gastar tempo a equipe em cima delas e elas podem não chegar no ponto onde a gente queria. Isso faz parte do processo de inovação. A gente testar algumas soluções, colocá-las no mercado, e a gente pode errar para mais ou para menos, tá? Algumas soluções a gente pode colocar no mercado antes do tempo, isso a gente pode errar, mas que acertar o tempo de colocar o produto no mercado é um grande desafio. A gente pode atrasar o tempo, entrar com ela atrasada, pode entrar com ela antecipada, e de repente ser um produto maravilhoso, mas que as pessoas eventualmente não estejam preparadas. A gente tem hoje uma tecnologia que a gente vê muito comumente utilizada, gosto de citar como exemplo, é o próprio YouTube. O YouTube durante 10 anos foi um projeto que deu prejuízo dentro do Google, e outras soluções surgiram antes do YouTube, né, no mercado e tal, e patinaram e não deram certo porque surgiram numa época errada, em que a internet não era tão bom, os canais de internet não eram tão ágeis, você não tinha um link de conexão tão bom, então os produtos perderam sentido e perderam espaço. Então o timing ali, acertar o timing é muito importante nesse momento de tecnologia. E inovar isso. E um gerente de projeto, ele vai lidar com isso o tempo todo, né? Quando a gente olha para trás, olha para o retrovisor, fica fácil a gente perceber essas mudanças e os erros e acertos que os outros cometeram e que nós cometemos. Mas o desafio nosso é estar no presente e começar sem ter condições de olhar para o futuro, fazer as gestões certas ali, as apostas certas para tentar acertar nesse processo, para depois a gente olhar para trás e falar, cara, isso aqui deu certo, lição aprendida, vou levar isso aqui deu errado, que ótimo, aprendi também com erros e vou seguir em frente. Muito bom, muito bom. Uma coisa que eu percebo no discurso de vocês dois é muito uma maturidade que é exigida para também não responder tão rápido, tão de supetão, de maneira tão imediatista a determinadas exigências, assim, do cliente, ou até mesmo das pessoas que estão envolvidas no projeto, com relação a novas tecnologias, com relação a mudanças de escopo, ou variações ali dentro. Percebo muito essa vontade de vocês de querer parar um pouco. E aquele, né, let me think, deixa eu analisar isso aqui, se não olhar para isso primeiro. E como é que é esse processo de vocês, assim, de parar, analisar, às vezes, uma nova tecnologia, uma nova métrica, que funciona isso para mudar esse escopo? E, ao mesmo tempo, vocês precisam fazer isso rápido, né? Eu aprendi ao longo do tempo, Yasmin, que uma coisa muito importante que eu procuro passar para todos os recursos que trabalham comigo.
Nós temos que ser apaixonados por resolver problema e não ser apaixonados por tecnologia. As tecnologias, elas vêm e vão. Então, quando chega uma tecnologia nova, chega uma situação nova, claro que uma tecnologia nova ela vai poder engrandecer bastante os produtos e a gente não pode fechar os olhos para nenhuma delas. E a gente, dentro da Zoox, inclusive, a gente cria estrutura, cria núcleos onde a gente possa testar essas novas tecnologias. Pô, isso aqui faz sentido para o meu negócio? Vamos testar aqui. Faz sentido para o meu produto? Porque é um volume de tecnologias enormes. E esse talvez seja um dos maiores desafios que a gente tem com os desenvolvedores, com a galera mais técnica, mais da base, principalmente quando entram pessoas novas no time que vêm com uma bagagem maior. Todo mundo traz a sua bagagem tecnológica, todo mundo tem a sua tecnologia pelo qual é apaixonado, e a gente precisa pegar essa força que a pessoa tem e convencer ela, cara, que o importante pra gente é resolver problema. Eu não preciso ser apaixonado pela tecnologia, eu tenho que ser apaixonado por resolver problemas. Por isso que a gente não vai tanto afoito a uma nova tecnologia, porque toda nova tecnologia ela tem os seus prós e os seus contras. Então, a gente precisa avaliar com maturidade os prós e os contras e colocar ela no mercado no menor espaço de tempo possível, mas sem a gente perder tempo com algo que a gente já aprendeu em 20 e poucos anos de carreira como nós temos. Então, a gente já viu isso acontecer. Nós já vimos a internet surgir, nós vimos o chat GPT agora surgir, que é uma tecnologia pela qual eu estou apaixonado. Estou nessa fase também de estar estudando, de querer entender e ver de que forma ela pode ser agregar valor aos nossos produtos, às nossas soluções e começar a fazer essa tecnologia entrar de forma organizada dentro dos produtos e dentro da própria empresa. Porque uma tecnologia nova, mal aplicada, mal utilizada, ela pode gerar uma frustração nas pessoas, uma frustração na equipe, uma frustração no produto, uma frustração no cliente lá fora. E isso normalmente não é um erro da tecnologia, foi uma falha no time de entrada dela ali no mercado. Então, a gente tem que entrar procurar entrar de forma certeira. É claro, como... Às vezes uma falha ali naquela análise, né, do gerente do projeto. Não levantou as possibilidades ali. Na emoção. A gente tem que levantar, exatamente. E a gente, ao mesmo tempo, talvez os maiores desafios nossos é justamente isso, dosar. Eu também não posso pegar uma tecnologia por exemplo, estou citando muito aqui o ChatGPT como exemplo, mas eu não posso pegar uma tecnologia como essa ok, vamos fazer aqui uma área de análise para implementar daqui a um ano. Não, cara, daqui a um ano não, eu quero implementar isso rápido, mas ele tem que ser implementado com uma certa lógica, se fizer sentido no negócio que a gente estiver tocando, por exemplo, entendeu? Igual assim, nessa linha aí que a gente... Foi um tempinho atrás, foi falado muito dentro da tecnologia, de usar Alexa, essa coisa toda, né? Então, aí os meninos ficaram, nossa, que legal, vamos fazer, porque a nossa galera é bem nova, né? Então, eles são os ratos da tecnologia e querem tudo para ontem. E aí, como é que a gente vai fazer para integrar? Calma, gente. Calma, porque a gente vai colocar uma nova tecnologia... Legal, mas isso tudo a gente tem que pensar no todo. Pensa num hotel de 400 apartamentos, comprar 400 Alex. Pensa num hotel enorme. Então, assim, não é no calor da emoção. A gente tem que ir com calma, não é por aí. Entender os custos, saber como é que vai impactar no produto, o tempo de desenvolvimento, se isso vai gerar mais suporte, se é uma feature nova, se ela vai gerar mais demanda para o time de CS. Tem que ter uma visão global, né? Olhar para o todo. Global de tudo. E é bem ruim mesmo, tudo começa aqui com a gente. Se passar e der ruim, a culpa é de quem? Volta tudo pra você. Volta, né, Carlinhos? Não vem na hora de... Pode falar, continua. O importante é isso aí, não gerar uma frustração, porque a frustração de um pode levar para todos os outros. E assim, é muito bom motivar, mas... voltar, quando alguém fica desmotivado e te motiva todo um conjunto, é muito difícil você conseguir voltar. Mas assim, então é importante que a gente tenha todo esse cuidado, todo esse timer de todo um trabalho, mesmo que não tão rápido, né, mas que a gente tenha esse cuidado para poder levar, para não gerar justamente desse jeitinho mesmo que você falou, não gerar frustração, que acho que isso seria um dos maiores problemas para a gente, né? Como gestores, né? No gerente dentro do projeto. Perfeito. Queria perguntar para vocês, pensando já em métricas, assim, tanto na parte de processo pré-entrega do projeto, como também na fase de teste, naquele ongoing, e depois que já estiver, obviamente, rodando, o produto entregue e apenas um acompanhamento ali, algumas atualizações.
Só pergunta fácil, né? Mas enfim, queria perguntar para vocês na parte de medição de métricas, de escolher essas métricas certas, de entender como que a gente vai avaliar o resultado do produto, ou de um processo, das primeiras entregas. Como que vocês encontram métricas que de fato entreguem o valor do que vocês planejaram como equipe, como gestores? Então, assim, vocês podem dizer, talvez, ou contar um pouquinho desse segredo, de quais são as métricas que vocês mais utilizam, ou como que vocês fazem essa triagem, essa seleção, conforme nicho de mercado, das soluções. Assim, a gente pode, sim, agora acabar indo mais para, por exemplo, hotelaria, que é a cara da Carla, mas também a gente pode passar por varejo, pode passar por restaurantes, enfim, que vocês se sentirem mais à vontade. Mas, assim, conta esse segredo pra gente, como é que é isso pra escolher? Olha, eu dividiria em dois grupos de métricas, tá? Porque você tem um conjunto de métricas que você vai fazer o acompanhamento ali do projeto em si. Então são as métricas mais batidas em mercado que, digamos assim, elas vão servir para qualquer tipo de acompanhamento, de qualquer tipo de projeto. Aí a gente vai estar falando de acompanhamento de prazos, de custo, escopo, qualidade, medir a satisfação dos meus clientes internos ali ou externos naquele determinado desenvolvimento da feature ali, medir retorno de investimento e por aí vai. Essas são as métricas gerais de projeto. Essas acho que não tem muito segredo, muito mistério, assim. É mais uma questão realmente de controle. Diria que para gerência de projetos, gerenciar projetos é gerenciar pessoas. Então você tem que estar atento nesse processo o tempo inteiro, na equipe, no processo ali de formação, inclusive dos profissionais, de disseminação da cultura, da tecnologia, da empresa ali para dentro do grupo. É muito importante formar um grupo coeso. Então essa gestão dessas métricas ali de projeto é um pouco mais tranquila, tá? Até o pessoal da área de TI, de uma forma geral, já tem uma maturidade bem grande para trabalhar nesse ponto. Eu acho que o nosso maior desafio, ele está, na verdade, nas métricas para o produto. E uma coisa é, eu posso entregar um projeto no prazo, no custo correto, conforme eu especifiquei, tudo bonitinho, e ele não me dá o retorno que eu espero. Foi um projeto de sucesso? Se eu olhar para as métricas de implantação, o projeto foi. Entreguei no custo, no prazo, no preço, na qualidade, está tudo ok. Mas ele não deu o retorno que eu queria. Então, além de Exatamente. Então, além de eu ter que acompanhar as métricas de execução do projeto, eu também tenho que pensar nas métricas de medição do sucesso do projeto quando eu colocar ele na rua para valer. E o ideal é que eu já tenha isso em mente antes dessa colocação. Quais seriam essas métricas que a gente gosta de utilizar muito aqui no Azux e na parte de produtos? Primeiro, questão da utilização, acho que é uma métrica importante. O que eu estou fazendo, ele está sendo usado com frequência? Aquela feature que o cliente me pediu lá na hotelaria, aquele determinado relatório que ele me pediu, é algo que só ele usa, os outros também estão usando? Existe utilização dessa feature ou daquela solução, daquele módulo que eu desenvolvi? Esse é um ponto. Segundo, a retenção. A quantidade de usuários que, ao longo do tempo, eles vão continuar utilizando aquela feature. É muito comum a gente ver num sistema, e nós temos o Azux Wi-Fi, por exemplo, como exemplo, é um sistema que está há 10 anos aí no mercado, até um pouco mais. Se você falar na área de relatórios, talvez tenham relatórios que sejam menos usados hoje do que eram usados há alguns anos atrás. O que fez essa diminuição? Será que novos relatórios com informações mais consolidadas fizeram aqueles relatórios antigos perderem sentido? Então é importante a gente medir essa retenção. E aí eu estou falando de feature, não estou falando do produto como um todo, mas olhando uma feature de forma individualizada. A outra é importantíssimo também de medir é a questão da conversão de produtos de TI de uma forma geral. Estou falando como software as a service, tá? Uma coisa mais ampla. Mas medir se aquilo ali se aquela feature que eu coloquei está convertendo. Exemplo, eu criei uma feature no Azux Wi-Fi para cadastrar uma campanha de marketing para divulgação dentro do sistema. Eu estou conseguindo medir que o cliente esteja conseguindo criar a campanha, gerar a campanha, extrair os relatórios, ou seja, ele está completando o ciclo inteiro, está convertendo o que a feature prometeu. Quantos estão conseguindo converter? E aquela feature que eu gerei está gerando o retorno esperado pelo cliente? Importantíssimo medir, né? Isso tudo, obviamente, vai acabar atrelando acabam esbarrando em métricas que são medidas também pelo pessoal do CS. Por exemplo, de onde vem um churn? De onde vem uma desistência de utilização no sistema? Se não de alguém que, eu estava usando aqui, agora eu parei de usar, não vi mais motivo. E às vezes não é um motivo, não vi mais valor, não vi mais valor no produto. Não é porque o produto não está funcionando, ou que a plataforma não está estável, que tem algum problema de uso. Não, é porque ele não conseguiu mais enxergar valor. E se ele não conseguiu enxergar valor, é um problema do produto. O produto não está alinhado à expectativa do mercado, ele está sendo utilizado de forma incorreta, então a gente precisa medir. Então quando a gente começa a olhar e medir utilização, retenção e conversão, eu começo a entender de onde podem estar vindo esse no churn. É importante.
Tempo de resposta dos sistemas. Isso hoje é um negócio cada vez mais ligado. Há um tempo atrás, isso não era uma realidade para a gente. Porque as pessoas não tinham internet tão rápida, as coisas não fluíam tão bem. Não era, eu estou falando, né, com 28 anos de estrada. Então a gente não tem mais paciência. Não tem. Eu era de uma época que você gerava um sistema, se você fosse gerar um relatório lá, apertasse no botão e ele ficasse pronto no final do dia, recebesse um e-mail lá avisando que ele estava pronto, você Normal. Hoje em dia as pessoas querem uma resposta mais rápida para as coisas. Então o tempo de resposta da aplicação, seja de você acessar uma tela, ou fazer o download de um relatório, ou acessar uma determinada informação num dashboard, ele tem que ser mais ágil. Esse é um ponto que a gente precisa emitir, esses tempos de resposta. Outro ponto que é importantíssimo também, esbarra com a questão de CS, de uma forma geral, é a questão da medição de erros em produção, quantos problemas que do sistema passaram pelo nosso QA e acabaram esbarrando em produção. Isso é importante, inclusive, para a gente medir a qualidade do nosso quality assurance internamente. E a outra, os feedbacks que a gente coleta na área de suporte. Também é um ponto importante. Que tipo de suporte eu estou dando ao meu usuário final? Tem suporte que, eventualmente, ele é um problema no desenho do produto. Se eu tivesse o produto desenhado de uma outra forma, eu não teria aquele suporte. Então, muitas vezes eu diminuo o meu custo de suporte, a percepção de qualidade do produto, alterando uma feature do produto. Então, são métricas que direcionam para o produto. Pessoal de UX, UI e por aí vai. Então, nós somos uma área, gerenciamento de projetos, é uma área que tem que estar pensando nisso tudo. Como é que eu vou medir tanto, digamos assim, o gerenciamento da entrega do projeto do time, da execução, das sprints ali, aquela coisa do dia a dia, é uma forma de você olhar, mas a outra é você olhar para o produto. Talvez esses sejam diferenciais aí do meu trabalho em relação da Carla, que eu procuro olhar mais para as métricas de produto, enquanto a Carla vai acompanhando mais a execução ali no dia a dia, né? Fazendo um papel mais ali do... O acompanhamento dentro do time, dentro das entregas, né? Eu separo dessa maneira, eu acho que fica uma boa divisão, né, Carla? Olhando para o produto, um pouco para o gerenciamento. Isso aí. E assim, às vezes a gente pensa, como o Lúcio, né, pegando lá a parte do suporte. Às vezes suporte é gerado porque o cliente não teve um devido treinamento, a equipe mudou, a telaria tem isso direto, muda a equipe direto, então começam a ter uma quantidade de chamados muito maiores, aí a gente já volta de novo lá no CS, como o Lúcio falou, é bem importante ali a junção, né, da galera aí junto com a gente, né, a continuação lá para todas essas nossas métricas, então isso também é importante para a gente. O produto, quanto mais intuitivo, né? Quanto mais intuitivo for a utilização dele, daí a importância da nossa área de UX UI. É uma área relativamente nova nas UTS, né? Dentro da estrutura, pensando num produto de 10 anos. É uma área que tem mudado muito a cara dos nossos produtos e a forma da gente também olhar para o desenvolvimento. Ele tem essa... Beijo, Otávio, exatamente. Otávio, o time todo, Otávio ali, o Léo, a galera toda que nos ajuda nesse processo. É muito importante. Apesar de que o Léo agora tá migrando forte para a área de arquitetura, o Léo tá com uma parte importante. Mas essa questão do UX, da usabilidade, ela tem essa pegada. O produto ele tem que ser o mais fácil de ser utilizado, né? Quanto menos manual, melhor. A gente não precisa de manual para usar as soluções do Google, por exemplo. Você vê lá o íconezinho, você clica e você vai usar de uma forma mais nativa, além do mínimo possível de manual. É claro que nós temos soluções muito mais complexas que demandam uma utilização muito mais intensa. Mas olhar para o suporte, o tipo de atendimento que a gente dá, não só de problemas, de bugs que sejam dedicados ao sistema, mas também de dificuldades de uso, podem fazer com que a gente melhore o produto e diminua esse nível de atendimento. Acho que esse é um foco que a gente não pode perder. Então, olhar para a área de UX, olhar para a área de suporte, olhar para a área de CS, criar esses canais de comunicação abertos para a área de produto é muito importante dentro da estrutura da empresa e a gente tem isso nas UTS hoje muito bem desenhado. Isso aí. E não é só entregar o produto, né? Porque se a gente só entregar o produto, não adianta. A gente tem que ter todo esse conjunto aí de todo mundo com a mãozinha dada e vamos trabalhando junto para o sucesso dos nossos projetos e do cliente também. A parte que eu achei mais interessante foi realmente como as métricas acabam entregando, muitas vezes, atualizações dos produtos. Sim. Isso é muito legal, porque vocês medem resultado ou até entendem as métricas através do suporte, de atendimento ao cliente, e a partir disso trazem uma atualização, uma nova versão daquele produto ou daquela tela, daqueles módulos, facilitando esse uso do dia a dia e realmente através... a gente só consegue através do feedback do cliente. Acho que mais que um teste aqui dentro, mais que qualquer
qualquer produto de tecnologia seja testado dentro da empresa, às vezes o mindset ele já tá tão, sabe, tão introjetado, assim, já tá, criou raiz dentro das pessoas ali, a gente não consegue ver além daquilo, você já tá com o olhar viciado. E aí chega no cliente, chega em quem usa no dia a dia, chega em quem de fato tem o desafio que aquele produto está cumprindo, está resolvendo, e aí a gente cai em todas as nossas verdades por terra. Exatamente. E a nossa área de UX, mais uma vez puxando uma sardinha do lado do Otávio também, existe uma importância muito grande na questão da prototipação. Isso foi algo que a gente vem trabalhando em projetos novos que mudou muito a nossa forma de desenvolver novas features. Muito valor. Exatamente, né? A gente, por exemplo, a gente consegue muita velocidade. E tem uma importância muito grande da prototipação, porque você consegue testar a interface, testar como aquilo vai funcionar e corrigir antes da implementação. Porque corrigir um protótipo, eu gasto poucas horas de um recurso e economizo muitas horas se eu tivesse que alterar isso no desenvolvimento ou em produção. Então, essa mudança de processos, né, e trazer essa possibilidade de validação para a prototipação, ela torna os nossos produtos, de fato, o desenvolvimento deles mais ágil e mais assertivos na parte final. Nós estamos em fase final de desenvolvimento de uma solução, que é o Fast Check-in, vai ser colocado em breve aí no mercado, provavelmente agora ainda no mês de abril. E ele foi feito nesse esquema, ele foi prototipado, foi validado com o cliente e foi já desenvolvido, o cliente já sabendo a cara que ele vai receber. Ele vai receber exatamente aquilo que ele validou. Ele não vai ter surpresas na hora que receber uma feature nova, ele vai testar aquilo que ele ajudou a construir com a gente há 4 anos. Eu acho que esse é um grande desafio quando a gente tem uma área que permite a gente fazer essa prototipação de forma tão acelerada, é trazer o cliente para fazer o desenvolvimento daquele produto junto com a gente, porque ele vai saber exatamente as dores dele, a gente vai entender como aquela dor dele se liga ao nosso produto e vai fazer uma entrega muito mais assertiva num tempo mais curto do que se a gente fosse criar o produto sem fazer esse envolvimento do cliente. Então, essa estrutura, mais uma vez, a área de gerenciamento de projetos ali, interagindo com o X, interagindo com o suporte, interagindo com o CS. O que significa uma implantação mais alinhada, produto mais alinhado com o objetivo de negócio do cliente lá na ponta? Eu vou ter menos suporte, eu vou ter menos necessidade de treinamento do CS, ou seja, eu acabo ganhando um todo para o time das outras. Muito bom. E assim, é muito legal que essas prototipações, né, que a galera da UX faz pra gente, é bem bacana que o cliente já olha assim, nosso produto já está pronto, de tão perfeito que é. É perfeito mesmo, é muito lindo o trabalho. Então, assim, é muito bom. Isso tem facilitado muito o nosso lado, assim, a gente tem toda uma documentação, então fica fácil, não precisa o nosso recurso vir, ai, Carlinha, como é que é isso aqui mesmo? Não, tem toda uma documentação, tem um local onde eles podem estar consultando tudo, vendo tudo, tem todo o trajeto, tudo que eles têm que fazer. Então, isso pra gente nos agregou muito valor de verdade. É muito bom. Um beijo, Otávio e galera. Obrigada. Pessoal da falar que é realmente a gente tá aqui rasgando elogio, mas é real. Eu acho muito interessante, de fato, quando a gente para pensar que nem todo mundo, principalmente quem não é da área de tecnologia, tem dificuldade, assim, nem todo mundo consegue olhar para um produto, para um projeto, para enfim, qualquer tipo de protótipo, assim, e de fato separar a parte visual da parte operacional, da entrega, do uso, da navegação. E quando você junta essas duas coisas, e cada vez mais a gente acaba sendo mais visual, nós sempre fomos, né? Acho que a humanidade como humana interpreta imagens, a gente interpreta tudo que a gente consegue ver muito mais fácil do que qualquer outro sentido que a gente tente usar. Então, é muito bacana realmente aliar essa coisa quase da psicologia, assim, de fato a gente tem mais facilidade para interpretar determinados produtos ou, enfim, tudo que a gente tem contato visual, quando a gente junta esses dois, é incrível, assim, então, de fato foi algo que vocês acabaram aprendendo também com as dificuldades do cliente. Às vezes, em aprovar uma atualização, ou aprovar uma nova feature, até um treinamento. E é isso, usar essas atualizações. Voltamos ali para aquela questão, né? Do acompanhamento, do atendimento ao cliente, das métricas. E, de fato, a métrica, às vezes, até que a gente mede com o nosso feeling, assim, com o sentimento, assim, cara, sair dessa reunião abafado, não deu nada, certo? Quantas reuniões eu preciso ir? Entender que você não fala, né, Lúcio? Nem fala.
Imagina, tudo é sucesso. Eu vou dar uma parte disso. E eu vou, aliás, vou aproveitar e já vou emendar na minha próxima pergunta, que acho que a gente já adiantou muito dela ao longo desse papo. Acho que realmente fazer projetos, lidar com projetos, é lidar com pessoas. E como a gente é inconstante, como a gente é difícil, eu queria que vocês contassem alguma situação, assim, que vocês tiveram que treinar, talvez no sangue frio, a lidar com ego, com alguma pressão, seja lá de qual lado, se vocês puderem dar algum exemplo. E também, obviamente, como vocês solucionaram, que a gente vai adorar. Porque eu acho que é a dor de muitos gerentes de TI, gerentes de projetos de TI que estão aqui nos ouvindo. Assim, a gente... o ego, né? Cara da Carlinha é ótimo. Ai, meu Deus. Sorriso no rosto, o ego tá chorando do olho treinado. Isso aí. Assim, o maior desafio, né? É justamente isso, é o ego. E assim, a gente como bom gerente de projeto, a gente consegue sair bem lá do outro lado. Mas assim, nós tivemos um processo aí bem desafiador, mas conseguimos vencer, né? Porque, como a gente falou lá no comecinho das tecnologias, que às vezes as pessoas chegam, não, porque eu sou assim, eu trabalho assim, eu não trabalho desse jeito. E tô fazendo. Você que se quiser que me acompanhe. Peraí, não é desse jeito. Vamos lá. Aí volta lá de novo pro timer. Então, assim, sempre, né? A gente tá sempre naquela mesma sequência. Então, a gente tem toda uma sequência a seguir. E essa coisa do ego, pra gente teve uma época aí pra gente foi bem complicado. Mas... Charles, a faculdade lá. PhD em psicologia, né? Porque assim, não é possível. Eu acho que uma das maiores habilidades que um gerente de projeto precisa, de fato, desenvolver é a capacidade de lidar com pessoas. Gerenciar projetos numa empresa de TI. O que é uma empresa de TI? Uma empresa de TI é uma empresa de pessoas que tem um conhecimento dentro da cabecinha de cada um. Se você olhar para a estrutura de qualquer empresa de TI, qualquer startup, se você tirar a mesa, a cadeira, computador, que é um ativo que qualquer um pode comprar e colocar lá, montar o escritório mais bonito, botar as mesas de ping-pong, de sinuca, o que quiser, qualquer empresa pode fazer isso com dinheiro. Agora, você juntar o conhecimento, a capacidade que cada um tem, e principalmente você se desafiar a tirar de cada um o melhor de cada um, fazer isso virar um produto, virar um todo, acho que esse é o grande desafio. Nós vamos lidar com pessoas diferentes. A gente, longe da gente imaginar que a gente vai pegar pessoas com perfis diferentes, com histórias diferentes, com formações diferentes, com background diferente, e que você vai transformar num time absolutamente igual e nivelado. Aliás, eu nem quero isso. Porque um time absolutamente igual e nivelado não é um time criativo. Eu preciso ter... Vai ficar com pé estrelas, no final tá fora. No final tá fora da final, exatamente. A gente, na verdade, precisa ter uma equipe... Olha como é que a coisa é desafiadora, né, ao mesmo tempo. Você não consegue inovar num ambiente homogêneo. Você precisa ter um ambiente especificado. Precisa ter diversidade para modificar. E são questões que a gente só percebe no nosso dia a dia. Por exemplo, você está dentro de uma equipe de UX, por exemplo, desenvolvendo um projeto, um produto, e de repente alguém se toca que, olha, é melhor não usar esse padrão de cores que a gente está sugerindo, porque nós temos usuários que são daltônicos. Eu, por exemplo, sou daltônico. E aí a pessoa que é daltônica, ela vai trazer uma experiência para o projeto, para a pessoa que não é, não vai pensar naquilo. Então isso sejam diferenças das mais diversas, questões de crença, questão de cor, questão de raça, questão de tudo que você puder ter de mais diverso, vai trazer criatividade e vai trazer inovação para os seus produtos. Você pensar em acessibilidade dentro de produto, você tem que ter um ambiente diverso e criativo para pensar nisso. Então, esse acho que é o grande desafio, é você pegar o melhor de cada pessoa e trazer para dentro de um ambiente de criatividade e de inovação, mas sem querer fazer com que as pessoas se adaptem literalmente a um modelo que você entende por ideal. Se você quiser fazer isso com as pessoas, você vai tolir a criatividade delas e a capacidade delas inovarem. Então, a gente vai estar lidando com pessoas o tempo inteiro. Vamos passar por situações difíceis? Vamos. Pô, nesses anos de estrada, nossa, a gente passou por tudo. Seja com qualquer um dos stakeholders envolvidos no projeto, seja com o cliente final, seja com um desenvolvedor seu ali na base, teoricamente você teria uma imposição, digamos, pela tua posição, né? Você pode mandar ele embora, eu posso dispensar aquele recurso, mas não é isso que eu quero fazer naquele momento. Eu quero entender com ele aquele processo e tentar utilizar aquela força que ele está trazendo da melhor maneira possível, direcionar, digamos assim, aquela força da melhor maneira possível.
Alguns, obviamente, a gente vai conseguir converter ao longo do início, ao longo do nosso processo ali, né, da carreira, e outros, eventualmente, a gente vai perder pelo caminho, pode acontecer. Tem pessoas que, de fato, não se adequam. Mas até mesmo essa habilidade a gente consegue quando a gente tem um time coeso. O que eu chamo de um time coeso? É aquele time que joga junto e quando percebe que tem um jogador ali que está se escondendo da bola, o próprio time vai pedir para você marcar, porque se aquele cara não correr da bola, outro vai ter que correr por ele. Então o próprio time, quando ele está imbuído de um objetivo final, está todo mundo focado em fazer uma entrega, que entende qual é o objetivo que a empresa quer, quando tem alguém que destoa, esse alguém naturalmente vai ser expurgado desse time pelo próprio time. O nosso papel ali como gerente de projetos é de fato estar de olho nesse, acompanhar de perto. As reuniões de one-on-one que a gente faz com o time é importantíssimo para a gente ir medindo, pegando esse feeling com o time. A gente criar um ambiente de compartilhamento de informação entre o time também agrega demais. Identificar pessoas que gostam de ensinar agrega demais. Então isso tudo vai somando ao longo do tempo, né? E eu acho que talvez um dos desafios que a gente tem enquanto gerente também olhando para a equipe é a gente tentar blindar a equipe de problemas extra-projetos, também é muito importante. A gente tem determinadas decisões, coisas que são tomadas com o produto ou com a alta diretoria, que a gente não deve internalizar isso de forma tão imediata, sem filtrar isso para o time. Esse também acho que é um desafio que a gente tem hoje bastante importante, do ponto de vista de projeto, qualquer empresa, em qualquer estrutura. É você poder trazer para dentro do time que de fato motive e manter eles focados naquilo que eles precisam fazer. E aí a gente vai ter entregas no final da conta. Eu sei que tem gente que vai estar me ouvindo e vai falar assim, mas eu já tive formas de gerenciar ou de conduzir projetos de uma forma diferente e também deram certo. Cara, eu vou te falar, em 28 anos eu já gerenciei de tudo quanto é forma possível, mas, cara, se alguém falar assim, uma forma diferente dessa também vai dar certo, eu vou falar, cara, vai dar certo, com certeza. Né? Se eu quiser fazer um gerenciamento, se você quiser, vai dar certo. Se você quiser fazer um gerenciamento no estilo comando e controle, eu acho ele um pouco mais trabalhoso, que você tem que ficar microgerenciando as pessoas ali de perto, com um controle excessivo, e muitas das vezes você acaba gerando um estresse desnecessário para quem está trabalhando, então você no final você também entrega projetos. Se eu disser que isso não funciona, eu vou estar mentindo. Eu já gerenciei projetos assim. E já vi o quanto foi e o quanto é diferente hoje. A diferença que eu digo é o seguinte, eu entrego o projeto dos dois jeitos. A diferença é que quando eu envolvo a equipe e a equipe consegue enxergar em você um líder que está conduzindo o projeto, eu também vou fazer entregas com equipe eventualmente menos doente, com um turnover menor, com uma equipe um pouco mais voltada de fato a ser criativa e não aquele cara que fala, cara, já entreguei o que você me pediu, posso ir embora. Eu não quero isso, eu quero gente motivada, né? Eu não quero gente desmotivada no time, eu não quero gente que não queira entregar além daquilo que eu pedi. Muito pelo contrário, eu não quero que eles entreguem o que eu estou pedindo, eu quero que entreguem o que o produto precisa. Eu quero que eles contribuem com o desenho do produto. Então essa talvez seja uma das experiências aí que a gente pode trazer ao longo do tempo que me mostraram aí que tem caminhos alternativos. Como você falou, desse caminho, né? Da gente poder conduzir de uma maneira mais suave, não impor, né? Assim, você precisa me entregar. A gente vê aqui dentro mesmo, na nossa equipe, como é bonito o trabalho dos meninos, de um ajudar o outro, um pegar na mão do outro. Assim, mesmo que eu já terminei a minha tarefa, mas eu sei que o meu colega está com dificuldade, ele precisa de ajuda. Então, assim, é ter essa empatia, né, dentro da equipe, não é só olhar para o meu umbigo. Então, esse papel, a gente, assim, vou rasgar um pouquinho de seda aqui para o meu líder, porque ele é uma pessoa, assim, incrível e a gente só segue o exemplo. Então, assim... É uma coisa importante em gerência de projetos, né, Karina? 99% de entrega não é 100%. Então não adianta eu entregar a minha tarefa e falar, terminei, posso ir embora. Não, você tem uma equipe não coesa para acontecer isso. Agora, quando você pega, às vezes você pega um júnior, cara, que acabou de pegar a tarefa. Vê que o arquiteto lá, o mais sênior, tá enrolado. Isso aí. Cara, tem alguma coisa que eu consigo ajudar? Entendeu? E a pessoa tá ali. Isso. Então, assim, a gente vê isso, que assim, Lúcio, N vezes entrou, gente, como é que é isso aí? Vamos lá. Vambora, galera. Não, assim, não entrou de um jeito assim, como é que é? Vamos entregar, como é que tá isso aí? Não. É todo mundo ver e ver assim, caraca, o cara tá ajudando todo mundo, tá olhando com um olhar mais humano, não um olhar de chefe, né? Que ele nem gosta, líder.
E essa questão, isso foi bem verdade mesmo. O Júnior foi ajudar o nosso arquiteto. E o nosso arquiteto, assim, com toda a simplicidade, recebeu isso de boa. Então, assim, a gente volta um pouquinho do ego. Então, não existe. Então, quando a gente tem uma equipe coesa, pessoas empáticas, então a gente tende a fluir bem melhor, né? Com todo o processo. Muito bom, muito bom. É realmente muito sensível. E pensando também que a gente trabalha com dados, né? A gente trabalha com, principalmente as Zoom, mas eu acho que qualquer empresa que tenha essa iniciativa de fato, ter um gerente de projetos de TI, seja terceirizando, contratando a Zoom ou outra empresa, ou até montando uma estrutura interna, ela vai precisar pensar que ela está usando ali, manipulando, tratando dados de clientes, dados internos, e a sua equipe também, seja em profissional júnior ou profissional sênior, também vai estar manipulando aqueles dados. E aqui vamos entender manipulação como uma coisa positiva, como uso, tratamento, higienização, qualificação, não manipulação, né? Aquela manipulação que a gente pensa já da mídia, da Netflix, por favor. Então, finalmente pensa e trabalha dados de outras pessoas, dados pessoais. A gente sabe que a organização precisa ser transparente, que as equipes precisam trabalhar com muita transparência, com processos de segurança, enfim, checkpoints, assim, semanais ou diários. Eu queria entender como que vocês trabalham essa questão da segurança da informação, proteção de dados nos projetos de vocês. E também, se quiserem contar de algum perrengue, como foi solucionado, é sempre bom, porque a gente aprende muito com o erro de todo mundo. Então, tô aqui, ó, tô todo ouvido. Esse ponto é muito importante, Yasmin, a questão da segurança dos dados no desenvolvimento. A gente aqui na Zux, a gente tem uma estrutura, né, que ela nos permite trabalhar de forma mais confortável, até porque segurança é uma base nossa de trabalho, né? A gente lida com dados, somos uma empresa de dados, então segurança ela é máxima para a gente. A gente nessa frente, a gente tem o Leandro, que é nosso CISO, diretor aí da área, responsável por essa parte de segurança, e um dos trabalhos importantíssimos que ele tem feito aí nos últimos anos é internalizar todo esse processo, tanto técnico quanto também de entendimento para o time como um todo. Então o Leandro hoje, como CISO, ele atua no nosso núcleo de arquitetura, passando todas as necessidades, ele faz um mapeamento de todos os sistemas, um mapeamento contínuo, gera relatórios de segurança, de vulnerabilidade, ajustes de processos para dentro do time como um todo, e a gente vai internalizando isso para o núcleo de arquitetura e para os desenvolvedores até chegar na ponta. O que significa esses processos, né? Quais são esses cuidados que a gente precisa ter? Exemplo, os desenvolvedores estão trabalhando ali no desenvolvimento de uma nova feature, eles precisam estar conectando no banco de dados, mas esse banco de dados que eles vão trabalhar para fazer esse acesso, eles não precisam ter dados sensíveis dos usuários que estão na ponta, que são dados espelhados de produção. Eu posso ter esses dados espelhados, mas anonimizados. Então, para desenvolvimento da feature, não vai me atrapalhar. Se eu tiver com nomes fakes ali, endereços fakes, CPFs fakes, o que importa é que a feature vai funcionar com os dados que vão estar em produção. Então, você tem esses processos, separar o acesso dado de produção, você ter toda a estrutura, toda a montagem de infra que permita que no desligamento de um determinado recurso, aquele acesso seja imediatamente suspenso. Todo esse cuidado a gente tem que ter. Outro ponto também que a gente tem que é muito forte na Zux é o nosso DPO, o nosso aí do Pedro Nunes, que trabalha com a gente aí há bastante tempo, já estruturando isso. E assim, é elogiando a equipe inteira hoje. Mas vai nesses projetos é isso. A gente trabalha com todo mundo. E o Pedro Nunes tem feito esse trabalho aí, o nosso DPO tem feito esse trabalho muito importante, principalmente de conscientização do time, né? Todo mundo que entra para as Zux faz uma prova, responde as questões lá de LGPD, tem que estar com isso na veia. E isso começa, mais uma vez voltando lá para o Otávio, no nosso X, começa com o desenho do produto. Então, quando eu estou desenhando o produto, eu já tenho que ter um desenho voltado olhando para o lado da LGPD, olhando para a questão da gestão de dados, pensando em como é que eu vou coletar meus termos de consentimento, como é que vai ser esse processo, como é que esses dados vão ser armazenados, qual a segurança que eu tenho de acesso a eles. Então, isso faz parte do nosso dia a dia. E a gente, enquanto gerente de projetos, a gente tem que estar com isso no sangue, internalizado, e pensando nisso o tempo inteiro, até mesmo para responder algumas demandas que venham dos clientes, que eventualmente não tenham essa preocupação com a feature que vai ser colocada. Exemplo, a gente recebeu outro dia, em um dos produtos nossos lá, a gente tem lá um termo de uso e aceite de política de privacidade para que o usuário possa fluir. O cliente ele queria diminuir essa fricção no processo de acesso lá do usuário àquele determinado produto. Então, o que ele queria? Ele queria que aquele checkboxinho lá já viesse marcado.
parece um pedido simples. Tecnicamente, se resolve assim, ó, com um clique. E aquilo, ao invés de vir marcado, vem marcado. Só que isso não pode ser feito sob hipótese nenhuma, porque isso fere a LGPD. Então, assim, se a gente não está atento a isso, quem recebeu a demanda não está atento, e diz para o cliente, não, isso aqui é tranquilo, dá para fazer sim, e quem recebe a demanda faz e coloca isso em produção, olha um problema que a gente poderia ter aí por uma questão de disseminação errada do conhecimento. Então a gente precisa ter esse cuidado sim, tanto no desenho dos produtos quanto no nosso trabalho do dia a dia. É desenvolvedor que não precisa acessar a área de produção, são os processos nossos de segurança, até lembrando que vazamento de dados, riscos de problemas com qualquer de acesso a dados de forma indevida, na maioria das vezes, como o próprio Leandro costuma comentar com a gente, ele não vem de fora. É muito difícil alguém vir de fora e invadir um servidor nosso na Amazon, seja onde for. É muito difícil, requer um trabalho descomunal. Agora é muito fácil, por exemplo, eu tentar invadir o computador de um desenvolvedor que está no Office e a partir daquele computador tentar acesso a alguma coisa. Então a gente ter todo esse processo de infra da Zux muito bem arquitetado e muito bem montado, principalmente agora nos épocas de trabalho remoto, é fundamental para que a gente tenha essa segurança. E isso é algo que a gente traz isso muito no site. Tem pessoas muito dedicadas a isso, né, capitaneadas aí pelo Leandro, o pessoal de DevOps, e isso vai sendo internalizado pelo time de arquitetura, que vai internalizando para o time de desenvolvimento. Então, LGPD, de dados de uma forma geral, processos, infra, isso está bem resolvido e envolve, é uma área multidisciplinar e o gerente de projeto tem que estar entendendo isso muito bem no dia de hoje. Essa questão da inserção do Leandro também e de outros profissionais que façam esse apoio jurídico é mais do que potencial para treinar a equipe também. E isso já é ótimo, porque qualquer pessoa que esteja nos escutando, que talvez esteja nesse momento de adequar o seu produto, ou adequar uma área da sua empresa, trabalhe com dados à LGPD, já começar a pensar nesses escopos, contração, enfim, quais profissionais envolver, quem buscar. E se tiver qualquer dúvida, obviamente, dá um toque ali no LinkedIn do Lúcio, da Carla, e tirar algumas dúvidas, é sempre bom. Pessoal, a gente... Fala aí, Carlinha. Que até essa questão da segurança é muito importante, porque o acesso que o Lúcio tem, o acesso que o meu arquiteto tem, não é o acesso que eu tenho. Então, assim, independente da minha área de atuação, eu não tenho por que ter acesso ao repositório lá na Amazon. Então, é importante que isso também, para as outras pessoas que estão nos ouvindo, também pensem nisso, porque assim, não é porque eu tenho uma função de gerência, que eu ocupo um cargo mais alto, que eu tenho que estar acessando tudo. Não. Eu tenho que estar dentro da minha organização, eu preciso ter acesso ao que me diz respeito. Como o Lúcio falou, que quem pode atacar, não vai atacar o servidor, pode atacar a minha máquina. Exato. Isso aí é o gerente de projeto. Ela deve ter acesso a tudo. Vou tentar entrar lá na máquina dela. Aí vai se dar mal, porque eu não sou arquiteto, então não vou ter acesso àquele determinado dado. Então isso é uma coisa muito importante. Isso é muito importante. Os acessos precisam ser dados para quem de fato precisa. Isso é muito importante. E nisso aí a nossa área de DevOps aí é bastante ativa nesse processo. É mais uma questão até de pertinência, assim, do que faz tudo isso. Tá? Sim. Não é nem uma questão de ocultar dados ou realmente não ter limite, a pessoa da equipe, vai além disso. Vai além Você está entendendo? É muito mais sobre vamos proteger a nossa base de eventuais riscos, realmente impedir que a pessoa tenha acesso a algo, porque aqui a gente tem esse acordo, né? Obviamente, um acordo de confiança e também muitas vezes de confidencialidade em várias etapas de projeto. Então, acredito que isso esteja mais do que conversado, e para outras empresas também deve ser essencial essa preocupação, esse cuidado. Eu diria mais do que uma preocupação, porque o cuidado ele antecede a preocupação. Só vir a preocupação não teve cuidado. Exatamente. A gente está chegando aqui ao final do nosso papo, infelizmente. Tem muita assunto para falar, mas a gente está chegando ao final. A gente vai ter que gravar um outro dia. A gente vai ter que falar porque são infinitas as possibilidades aí que a gente pode explorar em termos de assunto. Mas agora a gente está se encaminhando para o final. Se você gostou desse podcast, gostou do papo aqui com o Lúcio e com a Carlinha, pode lá dar 5 estrelas, não vai cair sua mão. É um segundinho, não precisa nem parar de escutar, tá bom? Ou segue a gente para
nos vendo e escutando, estou no YouTube também, pode ir lá, dar o seu joinha, famoso curtiu, e segue em frente, continua aqui com a gente, porque agora vem a parte que é a cereja do bolo. Todas as marcas. É um quadro que a gente tem de ferramenta aqui no nosso podcast, onde os nossos convidados trazem dicas, trazem, por exemplo, um filme, ou às vezes um vídeo, um perfil nas redes sociais, uma palestra. Enfim, quero saber o que vocês trouxeram pra gente poder rechear e terminar de decorar esse episódio com as dicas finais dos nossos ouvintes que quiserem continuar se aprofundando nessa seara, vamos colocar assim, do gerenciamento de projetos de TI. A dica que eu vou trazer é justamente um filme, não tem muito a ver com a área de gerenciamento de projetos, mas é um filme de 2011 chamado O Homem que Mudou o Jogo, ou Moneyball em inglês, o título original dele, que é um filme muito interessante porque ele conta a história de um gerente de uma equipe de beisebol, se eu não me engano, posso estar confundindo, mas acho que é um time de beisebol, em que ele conseguiu montar um time baseado em dados estatísticos. Ele pegou dados estatísticos de times que fizeram sucesso e montou um time baseado nos dados estatísticos, ou seja, ao invés de montar um time como todo mundo montava, pegando os melhores jogadores e montando e vamos lá para tentar ganhar, ele começou a olhar estatisticamente as características de cada um e montar um time e acabou tendo sucesso em prol disso. Olhando para o lado de gerenciamento é você aprender com os erros, é você olhar o passado e olhar para dados, já que somos uma empresa de dados, e tirar desses dados as informações que a gente pode colocar, né? Então fica essa dica de livro aí para esse de filme, né? Para esse tema aí. E falando da área ali de gerenciamento de projetos, mas mais com olho para a inovação, eu deixaria 2 dicas. Tem um filme bem interessante também de 2010, que é a rede social, conta um pouco da história do Facebook, que é uma empresa que inegavelmente trouxe bastante inovação aí, né, pro nosso mundo aí de redes sociais. Acho que foi uma das mais impactantes aí do século XXI. O título original desse filme chama The Social Network, é de 2010 esse filme. É um filme que vale a pena ver. E uma outra dica é uma palestra, tá no TEDx aí, quem quiser assistir, que chama-se Inovação Disruptiva, como criar produtos e serviços que as pessoas querem. Isso é muito interessante, uma palestra bem interessante, que mais do que produtos que a empresa queira desenvolver, produtos que as pessoas querem e que às vezes nem sabem que querem, só vão saber depois que o produto estiver rolando ali. Então é uma entrevista bastante interessante, é de um palestrante, o Clayton Christensen, então vale a pena assistir essa palestra aí. Outras dicas depois eu vou te passar, Yasmin, você coloca lá no rodapé do podcast. Eles vieram com tudo, material de idade, pimenta do cu, entendeu? Vamos lá, Carlinha, e você? Então, como a Luz falou das palestras de filme, eu vou falar sobre alguns perfis nas redes sociais, que é o projectmanager.com, né? Que é uma comunidade online dos gerentes de projeto, com fóruns, discussões, webinars, artigos, né? E com recursos, né, para ajudar no nosso dia a dia e agregar cada vez mais com as experiências. E também, trazendo para o lado de inovação, o Harvard Business Review, né? Que tem uma fonte bem confiável de tudo que é inovador, trazendo toda essa parte da liderança e gestão de negócios. Então, é bem legal, então é super confiável, pode seguir, pode estudar, que é sucesso garantido. Muito bom, gente. Muitíssimo obrigada pelo tempo de vocês. Eu roubei 2 gerentes da Azul, achar que é tranquilo, como se eles não tivessem uma agenda lotada, mas enfim, agora já foi. Muito obrigada pelo tempo de vocês, pelas dicas. A gente com certeza vai se encontrar em outros episódios, mas fica aqui o meu agradecimento, porque de fato foi um papo super enriquecedor. Acho que vocês desmistificaram muita coisa e ao mesmo tempo com muita humildade trouxeram aí que vocês também são gente como a gente e aprenderam muita coisa nesses anos de estrada. Já apanhamos muito. Pessoas lidando com muita coisa, assim como todo mundo. A gente vai equilibrando os pratinhos. Muito obrigada, viu, pessoal? Até o próximo Smart Data Talk. Um beijo. Obrigado a vocês. Beijo grande. Tchau, tchau. Não.